Vamos ler então. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, essa é a tua palavra, fala ao meu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Pode sentar. Irmãos, o tema de hoje é resgatando, diga resgatando, valores perdidos. Às vezes a gente não presta atenção em coisas que são de suma importância. Essa mulher perdeu uma dracma, uma moeda. Essa moeda, essa dracma, ela tinha um valor de um dia de trabalho, um denário, um dia de trabalho. E ela perdeu essa moeda. Mas observe na história que, ao perder a moeda, ela vai procurar. Às vezes, quem aqui já perdeu uma moeda? Acho que todos, né? Você procurou? Alguns, quem procurou de verdade? Só alguns poucos, né? Mas a moeda era de R$1? Era? Você procurou, né? Fosse 10 centavos. Procurava também? Você procurava. Tem gente que não procura, não. Eu já eu já perdi, e eu digo para vocês, é ruim perder, né? Mas veja aqui na história. Talvez você tenha perdido e tenha procurado, mas procurou ali 5 minutos, 10 minutos, não achou? Pô, não achei. Fazer o quê? Já procurei onde podia estar. Fazer o quê? É R$1, é 5 centavos, é 10, é 25. E você deixou para lá porque é uma moeda. Só que aquela dracma tinha valor de um dia todo de trabalho. E ela sabia o valor que aquela dracma tinha. Às vezes, irmãos, a gente não tem a percepção do valor que aquela moeda que a irmã acabou de dizer, de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, a gente não tem um valor daquilo ali. Até o momento que você vai passar, vai comprar um pão e faltou 25 centavos, R$1. Entendeu? E ali vale. E ali naquele momento você precisa, porque ninguém vai te dar sem aquela moeda. Não é verdade? Quem já se indignou e dizer, puxa, eu já dei tanto troco para os outros, eu já perdi tanta moeda, por causa dessa moedinha aqui eu não vou levar o que eu quero? Irmãos, a primeira coisa que eu aprendo quando eu quero resgatar valores perdidos é que eu tenho que saber o que eu perdi. E para eu saber o que eu perdi, eu tenho que aprender a valorizar as coisas, para não perder. Quando você valoriza algo, você procura cuidar, sim ou não? Cuidar, para não perder. E aquela mulher, quando ela perdeu, ela tinha tanta dimensão do valor, que ela vai atrás. E a Bíblia diz que ela tem algumas atitudes que nós precisamos ter para resgatar os valores perdidos. Aí você diz, bispo, quais são os valores perdidos? Eu vou citar somente alguns. Preste bem atenção. Eu não vou falar de dinheiro. Eu não vou falar do dinheiro que você perdeu na rua, não. Nós vamos falar de valores que são bem maiores e são muito mais importantes do que o dinheiro. Valores
emocionais, diga comigo. O respeito. Quando o respeito acabou, o que restou do teu casamento? O que restou da tua família? Como é que ficou a tua casa quando o respeito acabou? Outro valor interessante, o carinho. Quando o carinho acaba, o que resta no relacionamento? Quando já não se tem mais carinho um pelo outro. Um outro valor, o amor. O amor, quando ele acaba, você tem pelo que lutar? De repente você se encontra num vazio. Um vazio existencial, porque o amor preenchia os espaços. Mesmo quando as coisas faltavam, o amor estava lá preenchendo espaços, desculpando você ou desculpando situações. Porque em nome do amor, que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta e nunca falha, o amor fazia com que você vencesse muitas lutas. Mas quando o amor acabou, como lutar agora? Um outro valor interessante para a gente meditar é a paciência. Quando a paciência acaba, quando você perde a paciência, o que resta depois? Diga comigo bem alto. Uma grande confusão. É ou não é? Quando você perde a paciência, só o que resta é a confusão. A intolerância, né? Você começa a ficar angustiado, porque a paciência acabou. Um outro valor interessante, a compreensão. Quando as pessoas não conseguem compreender as coisas, como é que fica? Você já imaginou? Como é que fica quando você não compreende certas coisas da vida espiritual, da vida conjugal, da vida familiar, da vida financeira, das áreas da vida como um todo? Como é que fica quando você perde a compreensão? E já não consegue conviver em sociedade, já não consegue ter comunhão com o outro, porque você não consegue compreender o que está acontecendo. Um outro valor, a dedicação. A dedicação. Quando as pessoas, de repente, perdem a dedicação por coisas. Sabe que a palavra dedicar quer dizer consagrar? Então, quando você se consagra, você se dedica. Por exemplo, alguém é consagrado a ser sacerdócio, reino e santo. Quem é alguém? A igreja. Mas quando você não se dedica mais aí à igreja, a ser igreja, a buscar Deus, você não está mais se dedicando a ir aos cultos, a ler a Bíblia, a participar da obra de Deus como um todo. Me diga, quando a sua dedicação acaba, o que resta? Diga comigo, uma frieza, um vazio. Porque aquela dedicação, ela consagrava você, ela fazia de você alguém, fazia de você igreja, fazia de você uma pessoa diferente. Quando você parou de se dedicar, aquilo fez com que você esfriasse. Um outro valor, o serviço. Quando a gente trabalha, quando a gente exerce algo, é tão bom, a gente se sente útil. E quando acaba o serviço, quem já trabalhou em uma obra e de repente o patrão diz, olha, acabou. E você está todo dia ali, ó, todo dia. E de repente alguém diz, acabou, não tem mais serviço. Como é que você se sente? Você já estava tão habituado a estar todo dia lá naquele serviço, e acabou o serviço. E agora? O que você vai fazer da vida? Quando a gente perde esses valores, como a harmonia, um lar harmônico, um relacionamento harmônico, a paz, irmãos. Quando não tem mais paz dentro do lar, ou na sua vida espiritual, o que resta? Então a gente às vezes não presta atenção em coisas que têm valor. A doação de si mesmo,
a gente não presta atenção que isso tem muito mais valor do que R$1, do que o 25 centavos, do que uma cédula de R$100. Porque aquele dinheiro que você perdeu, você vai trabalhar e vai achá-lo de novo, vai conquistá-lo. Mas essas coisas que eu estou falando aqui no campo emocional, quando você perde, irmão, fica uma situação muito deplorável. E no campo espiritual, bispo? No campo espiritual, quando você perde o seu momento de oração, quando você perde a sua devocional com Deus, a sua devoção a Deus, quando você perde a sua fé, quando você perde o seu temor a Deus, a palavra de Deus, como é que você fica? Quando você perde a meditação na palavra de Deus, quando você se afasta do propósito de Deus, como é que você fica? São valores espirituais. Então, nós temos valores emocionais e valores espirituais que são muito mais importantes do que todo o ouro e toda a prata do mundo. O homem mais rico do mundo, quando ele perde esses valores, o dinheiro dele não compra. Nenhum dinheiro no mundo inteiro vai dar a ele a paz que ele perdeu, vai dar a ele a saúde que ele perdeu emocional, vai restituir ao coração dele o vazio existencial, vai ser preenchido. Nenhum dinheiro do mundo vai dar a ele a harmonia. Sabe, então, aquela mulher quando perdeu a dracma, ela sabia o que estava perdendo. E ela vai procurar porque ela não quer ficar sem aquela dracma. Uma coisa que eu observo é que nós perdemos ao longo da vida algumas coisas e não sabemos sequer valorar aquilo que perdemos, aquilo que deixamos para trás. Eu tenho certeza que na tua vida você já perdeu o respeito por alguém. Eu tenho certeza que na tua vida o carinho, o amor, a paciência, a compreensão, a dedicação, o serviço, a paz, a harmonia, a doação de si mesmo. Eu tenho certeza que no campo espiritual a oração, o devocional, a fé, o temor a Deus, são coisas que você perdeu e foi deixando para trás. Um dia a sua fé acabou e você disse, puxa, eu perdi minha fé. E você veio à igreja sem fé. E a Bíblia diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Você perdeu o amor pelo próximo, o amor pelas almas, o amor pela obra, o amor pela igreja, o amor de estar na obra de Deus, de estar na casa de Deus. Você perdeu. Irmãos, são coisas que nós precisamos resgatar. Estamos vivendo os últimos dias da Bíblia, os últimos dias, o período de arrebatamento da igreja, e a igreja precisa resgatar valores perdidos. Quem aqui entende o que eu estou falando? Levanta a mão e diga, eu entendo. Quem quer resgatar esses valores? Diga amém. Eu vou te ensinar como você pode resgatar tudo isso. Você quer tudo isso de volta? Lembra daquele filho pródigo? Ele saiu de casa. Ele saiu de casa pensando que o dinheiro dele valia tudo. Mas quando ele sai e gasta dissolutamente, e um dia o dinheiro acaba, e ele se vê comendo losna de porcos, e ele vê a fome, a miséria que ele estava, a primeira coisa que ele vai lembrar é o que ele perdeu. E o que foi que ele perdeu? Ele perdeu a convivência com o pai. Ele perdeu a vida que ele levava na casa do pai. Todos nós entendemos essa parábola do filho pródigo, que também está em Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Mas a gente fica pensando, puxa, ele voltou porque ele percebeu que estava na miséria. Não, irmão, ele voltou porque ele tinha noção, naquele momento da perca total, comendo losnas, ele vai e diz, puxa, quando eu estava na casa do meu pai, eu tinha o que comer, eu tinha o que vestir, eu tinha uma casa quentinha para morar, eu tinha uma cama para dormir, eu perdi coisas que eu não valorizava. Sabe, irmãos, a gente não valoriza as coisas que têm valor e a gente só dá valor quando perde. Quem entende isso? Pessoas da nossa casa, da nossa família, da igreja. A
A gente só valoriza quando perde. Você já viu a coisa mais hipócrita que eu vejo nessa vida? É enterro. Enterro. Quem já ouviu essa frase? Todo mundo fica bom quando morre. Você sabe por quê, irmão? Porque as pessoas só vão chorar quando o leite já derramou. Nunca deu valor ao pai, nunca deu valor à mãe, não pedia a bênção, não respeitava pai e mãe, não honrava, sabe? Mas de repente o pai ou a mãe morre, aí você fica, meu Deus, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Meu pai era tão bom, minha mãe era tão maravilhosa. E você fica louco porque perdeu. Mas você sabe que perdeu, esse é o problema, e não tem como restituir. Aí você vai dar valor ao que perdeu. Agora pense, Deus é Deus de restituição. Quando nós queremos, Ele restitui. Quando nós queremos, Ele restitui. Mas pergunta para o teu irmão do lado, você quer restituir o que perdeu? A sua comunhão com Deus, você quer restituir? A sua comunhão com o Espírito Santo? A sua salvação que você perdeu porque foi para o pecado? Porque deixou a igreja, deixou a casa de Deus, deixou a obra, tirou a mão do arado, fez isso, fez aquilo. Você quer restituição? Amém? Então eu vou te ensinar o que essa mulher fez. Diga assim, a primeira coisa, ela notou que tinha perdido. Você tem que notar o que perdeu. Ninguém deve chegar para você e dizer, você perdeu. Não. Quem diz isso é o assaltante. Você deve dizer a si mesmo, eu perdi. Mas eu só vou dizer que eu perdi quando eu lembrar, quando eu valorizar aquilo que perdeu-se. Aquilo que eu deixei para trás. Quando eu der valor, eu vou notar, porque eu só noto que tem valor. Até na hora de escolher uma roupa, você só vai escolher aquela que você gosta. A que você não gosta, você despreza. Sim ou não? Então, você gosta de comunhão com o Espírito Santo, com Deus, com a igreja, com a obra? Você quer restituir isso para a sua vida? A sua salvação. Aquilo que você já foi. Tem tanta gente que diz assim, puxa, quando eu me converti, eu era tão espiritual, puxa, eu era, sabe, eu era fogo puro, eu ia para a igreja, eu dava glória, eu gostava de estar no culto das mulheres, no culto dos homens, eu estava lá no evangelismo, eu estava lá assim, eu estava assado, eu fazia tudo, eu era uma pessoa proativa. Você quer recuperar isso que você perdeu? De verdade? Então, note que você perdeu. Valorize o que você perdeu. Não pense que foi só uma moeda que aquela mulher perdeu. Interessante que ela não perdeu do lado de fora de casa, não, ela perdeu dentro. Tem gente que perde esses valores dentro de casa, dentro da igreja. De repente você deixa de ser espiritual dentro de casa, dentro da igreja. De repente você deixa de ser um bom pai, uma boa mãe, dentro de casa, dentro da igreja. De repente você deixa de ser um filho honrado, um filho fiel, um filho leal, dentro de casa e dentro da igreja. Então a gente tem que pensar, puxa, não foi o diabo não, não foi lá fora não foi o mundo não, fui eu que perdi. Amém? Amém? A primeira coisa que ela fez, irmãos, tendo notado e tendo valorado o que perdeu, ela acendeu a candeia. Alguém sabe o que quer dizer isso? Ela acendeu a luz. Alguém pode procurar uma coisa no escuro? Então ela vai e acende a luz. E você sabe o que quer dizer isso? Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A primeira coisa que ela faz é trazer luz para o local onde ela está, porque ela precisa enxergar onde está o que ela perdeu. E quando você acende a luz, acontece uma coisa: você vai enxergar o que você não via. Sim ou não?
É óbvio, Bertold Brecht falou que tempos são esses em que temos que ensinar o que é óbvio. Mas é óbvio que quando você acende uma luz, você vai passar a ver o que você não enxergava nas trevas. E o que ela vê? Ela vê uma casa suja. Uma casa suja. É tanto que a Bíblia diz que quando ela acende a candeia, versículo 8, ela varre a casa. Ela vai varrer a casa, irmão. E por que ela vai varrer? Como é que ela vai encontrar no escuro? Tem que acender a luz. Como é que ela vai encontrar na sujeira? Porque a sujeira cobre a dracma, esconde a dracma. Então, se você quer recuperar valores perdidos, que a palavra de Deus seja luz para o teu caminho, seja lâmpada para os teus pés, que você busque na palavra, pelo Espírito Santo, acender a sua vida espiritual. E acendida a vida espiritual, pela palavra e pelo Espírito Santo, você possa enxergar a sujeira do seu coração. Quem está entendendo? A sujeira de tudo que está dentro de você, que você geralmente culpa o outro, culpa a igreja, culpa o pastor, culpa o bispo, culpa todo mundo, menos você mesmo. Mas quando a luz se acender, você vai ver a sujeira do teu próprio coração. E como é importante, porque lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a Bíblia diz, em diante, quando fala da ceia, diz, examine-se o homem a si mesmo. Então a gente tem que acender a luz, a palavra e o Espírito tem que ter efeito em nós, para que a gente enxergue aonde está o que perdemos, aonde estão esses valores perdidos. E tendo a luz, eu tenho que varrer, eu tenho que fazer uma varredura, eu tenho que tirar as coisas da frente, aquilo que está me impedindo de achar. Eu pergunto a você, o que está te impedindo de achar o amor que você perdeu a Deus, a obra, ao próximo, a paz que você perdeu, a comunhão com o Espírito Santo, a fé, as coisas importantes que realmente têm valor, que você simplesmente perdeu a noção do valor dessas coisas, e você foi esfriando na sua vida espiritual, foi se afastando da casa de Deus, da obra de Deus, da igreja, você foi se afastando porque aquilo deixou de ter valor para você. Aí eu pergunto, tendo acendido a luz, você está disposto a fazer a varredura? Você está disposto a varrer o chão, a tirar a sujeira que você está enxergando? Porque se você pedir a Deus, Ele vai mostrar tudo que está em oculto na sua vida. A luz mostra tudo que está em oculto. E você vai perceber, poxa, sabe por que eu não estava com aquele ânimo de ir para a igreja? Sabe por que toda vez que falava em ir para a igreja, em vez de eu dizer alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, eu sentia assim, sabe, uma indiferença? É porque na frente do meu desejo de ir para a igreja, tinha muita coisa ruim. Tinha as amizades, as más amizades, os maus costumes, tinham, sabe, coisas que assumiram o valor da igreja para mim. O futebol, a vizinhança, sabe, os meus compromissos pessoais. Eu comecei a traçar umas diretrizes na minha vida que substituíram dentro de mim aquele momento com Deus. Então você já não ora, você já não lê Bíblia, você já não jejua, você já não se aproxima de Deus com lágrimas, com prantos. É interessante que ela acende a candeia e ela varre a casa. Diga, varre a casa. Porque ela quer perceber o que está dentro dela, da casa. O que está dentro de você? Pergunta para o seu irmão, o que está dentro de você que te impede de servir a Deus? Faz uma varredura e procura. Abra em Salmo capítulo 90. Salmo capítulo 90, por favor. Salmo 90, versículo 8. Amém? Salmo 90, versículo 8. Diz assim: diante de ti puseste
as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo, diga tudo, passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Sabe quem está falando aqui? Moisés, irmão. Foi uma oração de Moisés. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ou seja, quem conhece o poder da tua ira, quem conhece o que vai acontecer por causa do pecado, quem entende a mente de Deus para poder conhecer o Senhor dessa maneira, quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera, olha que coisa linda, segundo, não a minha visão, mas segundo o temor que te é devido. Eu tenho que conhecer o poder da ira e da cólera de Deus, segundo o temor que é devido a Ele. Eu tenho que temer. 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ah, irmão, se você olhar para os dias que são maus, se você fizer uma varredura no teu coração e ver o que está errado na tua vida, você vai encontrar valores perdidos atrás dessas coisas que estavam lá. Eram sujeiras, eram imundícies, eram iniquidades que estavam lá porfiando contra os valores de Deus para você, contra os valores que realmente faziam sentido. Há uma luta, a Bíblia diz lá em Gálatas 5, da carne contra o espírito. Então, se você não acender a luz, e se você não fizer uma varredura, você vai continuar sendo enganado pelo teu coração sujo. Terceira coisa, diga terceira coisa. Você acha que ela deu só uma procuradazinha assim, ó, olha para mim. Debaixo do tapete? Não. A Bíblia diz que ela procurou diligentemente. Amém ou não amém? A Bíblia diz que ela procurou diligentemente. Veja, há uma diferença em eu procurar e eu procurar diligentemente. Quando eu procuro diligentemente, eu reúno todas as minhas forças. Quando eu procuro diligentemente, veja no versículo 8, a Bíblia diz, tendo 10 dracmas, se perder uma, ela acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente. Então ela não fica esperando não, ela corre atrás, ela vai atrás de imediato. Irmão, quem aqui tem prognosticado o tempo, sem ser dono do tempo? Quem aqui tem deixado para depois o que devia fazer hoje? Alguém sabe se amanhã está vivo? Diga só pela fé, mas não dá para saber. Então, lá em Tiago capítulo 4 diz, em vez de você dizer vou a tal parte, farei tal coisa, devia dizer se Deus quiser. Uma vez que eu sei que eu não sei o dia de amanhã, eu tenho que ser diligente com a minha vida espiritual. O que eu tenho que resolver, eu resolvo hoje. Por isso que Paulo escreveu isso. Paulo disse, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Seja diligente em acender, em varrer essa casa suja. Seja diligente em procurar o que você perdeu. Amém? Quarta coisa, diga quarta coisa. Não procure por um tempo. A Bíblia diz aqui no texto
varre a casa, acende a luz, procura diligentemente até encontrar. Você não vai procurar por um tempo e depois desistir. Tem gente que vem para a igreja por um tempo e desiste. Procura a salvação por um tempo, irmão. Você não pode desistir jamais, até você encontrar. Amém? Amém? Então ela procurou até encontrar. Eu pergunto a você, você já ouviu falar de tempo da indolência? É um tempo em que você não sente a dor do seu pecado. É um tempo em que você não compreende de forma sensitiva o seu afastamento espiritual de Deus, a sua frieza para com Deus, o seu devaneio em relação à vida que você deveria levar com Deus. Embora a luz de Deus ofusque na sua frente, você não entende. Então é importante, irmão, que você procure até achar os valores perdidos. A vida que você perdeu, a comunhão que você perdeu, o relacionamento que você perdeu, o chamado que você perdeu. E por último, mas não menos importante, quando ela achou, versículo de número 9, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Por último, quando você achar, festeje, dê testemunho de vitória. Fale para todo mundo que você achou os valores perdidos. O mundo está perdido e o mundo perdeu esses valores que eu citei hoje. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas, o mundo não tem a salvação, o mundo perdeu o rumo. Cada dia mais jovens estão deturpando suas juventudes. Cada dia mais as pessoas estão vivendo o opróbrio, a vergonha da sua própria nudez. As pessoas estão afastadas de Deus, o mundo está afastado de Deus. Mas se você achar a sua comunhão de volta, se você achar o seu relacionamento com Deus de volta, se você achar a sua salvação aqui essa noite, porque você acendeu a luz, porque você varreu a casa, porque você, não fui eu, foi você que procurou diligentemente, porque você procurou até achar, você não desistiu. Se você achar salvação hoje aqui, eu quero que você festeje, dizendo ao mundo inteiro que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Declare ao mundo isso. Você quer a dracma perdida? Fique de pé. Jesus hoje está te ensinando a achar o que você perdeu. Sua família tem muitos perdidos que precisam ser achados. Ele veio para resgatar os perdidos. Sabe? Ele veio resgatar os valores, as vidas perdidas. E tem uma forma dele fazer isso, é através de você e de mim. Hoje, quem perdeu a sua salvação, negligenciando a fé, negligenciando a vida com Deus, quem perdeu a sua comunhão, quem perdeu aquele desejo de estar na presença do Senhor em oração, quem se sente frio espiritualmente e hoje quer achar isso de volta, vem aqui na frente acender novamente a chama. Vem aqui na frente hoje fazer uma varredura no seu coração e tirar o que te impede, toda a sujeira. Fale para Deus: Senhor, eu vou varrer tudo para achar o que eu perdi. Vem aqui na frente hoje. Eu quero orar para que você, irmão, procure com diligência, para que você não pare de procurar. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você procurar, você vai achar. Se você bater, a porta se abre. Você precisa ser diligente. Tem que ser rápido isso. Jesus está vindo buscar a igreja. Não dá mais tempo para você simplesmente negligenciar o que você perdeu.
Eu sei que você perdeu a comunhão, essa pandemia te afastou, sabe, você ficou tanto tempo em casa, esfriou a sua fé. Procure hoje resgatar essa fé, resgatar esse amor, resgatar essa luz que você perdeu. Amém? Pode vir mais para cá, para esse lado de cá. Isso. Venham todos. Aleluia. Fale com Deus, feche os teus olhos, põe a mãozinha no teu coração. Fale com o Senhor e diga: Pai, eu quero recuperar o que eu perdi. E eu perdi muitas coisas que eu não poderia ter perdido, mas hoje eu entendo que não se trata de uma moeda, se trata de valores muito maiores, que eu nunca soube valorizar, tanto dentro da igreja, como dentro da minha própria casa, no meu relacionamento com o Senhor, no meu relacionamento com o meu próximo. Hoje, fale com Deus que você quer recuperar isso. Diga que você vai acender a luz, diga que você vai varrer a casa, diga que você vai procurar com diligência, diga que você não vai desistir de procurar, e quando você achar, você vai festejar comigo e com ele, porque você estava perdido e foi achado. Não se preocupe, irmão, com pessoas que vão te criticar por isso, porque quando você fizer isso que eu estou dizendo, vai ter gente para te apedrejar, para te perseguir. Dentro da tua própria casa estarão os teus maiores inimigos. Vamos falar com Deus. E hoje, tome essa decisão, filho, de começar a acender a sua vida espiritual. Eu sei que você estava naquela mesmice de vir ao culto e ir para casa e esquecer do que ouviu, não investir na sua vida espiritual. Mas esses não são tempos que você pode se dar o luxo de viver de forma dissoluta. Sabe, eu acho que você gastou muitas coisas de valor, você perdeu muitas também. O fato é que o motivo de você estar distante de Deus e da obra e da casa de Deus é a maior miséria da tua vida. Você que procura tanto dinheiro, você que trabalha tanto pelo dinheiro, deixa eu falar uma coisa para você: o dinheiro nunca te preencheu, e ele te deixa de uma hora para outra. Mas o Senhor Jesus disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Dê valor a Ele, dê valor a estar com Ele, dê valor a viver com Ele, dê valor a viver para Ele, a viver por Ele. Paulo disse para mim: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então dê valor, irmão, dê valor ao Senhor Jesus na sua vida. Eu quero ainda louvar mais um hino, até que você consiga acender essa luz que está dentro de você. A luz do Espírito Santo, a luz da palavra que você recebeu. Ela é lâmpada para o teu coração, ela é luz para o teu caminho. Então pega essa palavra, começa a chorar, começa a gemer, começa a gritar se for necessário, mas começa a falar sério com Deus e dizer: meu Deus, como Jacó disse para ele, no vale de Jaboque, Jacó disse: eu não te deixarei ir se não me abençoares. E aquele vale é chamado Jaboque, porque quer dizer vale da decisão. Hoje, irmão, você tem que tomar a decisão de dizer: Senhor, eu não vou voltar vazio para casa, eu não vou voltar para casa frio, eu não vou voltar para casa como mais um dia. Eu vou voltar cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, da tua palavra, cheio de temor. E eu vou viver em temor diante da tua presença a partir de hoje. Enquanto nós louvamos, fale com Deus. Isso. Falando com Deus agora. Falando sério com Deus. Falando de coração com Deus agora. Pense no valor de tudo o que você perdeu diante de Deus. Quantas almas poderiam ser salvas através de você, mas não foram? Quantas pessoas da sua casa, da sua vizinhança poderiam estar aqui hoje, porque você pregaria para eles e ganharia a alma deles, mas você não fez isso. Você perdeu muito tempo com as coisas do mundo, você perdeu muito tempo com as amizades do mundo, você perdeu muito tempo passando o tempo sem dar valor ao tempo. Mas agora, irmão, que você está acendendo essa luz dentro de você, e que você quer procurar os valores perdidos, e você está vendo uma sujeira enorme no seu coração e que precisa ser tirada. Talvez agora seja o momento de você chorar e lamentar e dizer:
É minha culpa, Senhor, é minha máxima culpa. Mas eu quero hoje mudar essa história. Eu quero ser alguém que vai fazer a diferença nesse bairro. Porque, irmão, o bairro está cheio de tráfico, cheio de droga, cheio de gente morrendo. Os adolescentes estão padecendo na promiscuidade, os jovens, os adultos. E a igreja está calada, a igreja está simplesmente calada diante de tudo isso. Você perdeu, está perdendo o tempo que Deus te deu. Eu falei domingo passado sobre o tempo de vida. O maior talento que nós temos é o dom da vida. É a coisa que tem mais valor. Não tem nada que um homem rico ele não queira dar para recuperar o tempo perdido de vida. Quando alguém chega e diz: você vai morrer, ele paga o que for necessário para viver, porque o tempo de vida vale tudo. Deus é dono do tempo de vida. Deus é dono do ar que você respira. Deus é dono desses anos, 70 ou 80 anos, ou menos, alguns vão mais cedo. Deus é dono disso e Ele vai vir prestar contas com você sobre isso, irmão. E quando Ele vier, o que você vai dizer para Ele? Você que perdeu tanto tempo fora da casa dEle, gastando o seu tempo com coisas que não tinham valor nenhum. E agora, de forma miserável, você está vivendo perante Deus. Você vive tão frio na fé, tão afastado do Senhor. Isso é a maior miséria. Você pode ter um carro importado, você pode ter uma casa de luxo, você pode ter um jatinho, você pode ter um navio. Eu vou dizer para você, se você não tem Jesus, você não tem nada. Se você não tem Jesus na sua vida, você não tem coisa nenhuma. Você é um miserável. Eu falei para um grande empresário aqui do estado do Ceará. Eu falei para um homem que ele disse que tem mineradora, tem tudo. O homem mora numa casa, uma mansão. E eu falando com ele, eu disse para ele, o que está lá em Apocalipse capítulo 3, eu disse: sabe o que é que você é? Você é um miserável, porque você não tem Jesus. Não adianta você ter carro importado, ter uma casa de um quarteirão, que leva o seu nome. Na rua, a rua é o nome dele também. O que adianta você ter tudo isso, se você não tem a coisa mais importante, que é a salvação? Então, amado, todas essas coisas aí que você tem buscado, te afastaram do Senhor. Lembra de Marta e Maria? Marta estava desse jeito e Jesus disse: Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas e só uma é que valia a pena, era ficar na minha presença, era estar comigo, Marta. Se você estivesse comigo, você estava bem. Então, irmão, eu creio que tem bênção de Deus para a sua vida. Eu creio que o Senhor quer te dar a restituição desses anos perdidos, mas você tem que querer diligentemente buscar a partir de hoje, sem parar, sem vacilar, sem retroceder, avançando na fé. Ó Espírito Santo, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui. Eu oro e ensino a eles aquilo que é óbvio, e eles sabem disso. Pois não há nenhum inocente, a Bíblia diz, nenhum sequer, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aprove ao Senhor trazê-los a este lugar que leva o teu nome. E aqui, sobre este lugar que leva o teu nome, está escrito uma promessa. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter do seu mau caminho, eu ouvirei sua prece e sararei a sua terra. Os meus olhos, os meus ouvidos estarão postos à oração que se fizer nesse lugar. Então, meu Deus, agora, meu Pai, meu Senhor e meu Rei, meu Salvador, Deus, essa pessoa está agora acesa para a tua palavra. Essa pessoa, meu Deus, está vendo a sujeira da sua alma. Ela está agora chorando e lamentando tudo o que fez, toda a frieza, toda a indiferença, toda a insensatez, toda a negligência que ela cometeu até esse momento.
E agora a luz da tua palavra, a luz do teu Espírito, ela vê toda a sujeira, toda a iniquidade. E ela está, Senhor, agora entendendo que o trabalho é varrer, é fazer uma varredura, é tirar, é purificar, é santificar, é restaurar, para encontrar os valores perdidos. Ela vai ter, meu Deus, que realmente purificar todo o coração, tirar de lá de dentro tudo que não presta, tudo que é velho, tudo que é antigo, tudo que é passado, pois o Senhor diz que as coisas velhas são passadas. Então, meu Deus, que ela tire do coração agora, que ela lance fora todo o passado, e que, meu Deus, se faça novas todas as coisas. Que ela tenha restituído o seu coração elibado, o seu coração transformado, o seu coração renovado, o seu coração purificado, o seu coração santificado perante a tua presença essa noite. E, meu Deus, que ela seja, Senhor, diligente e não negligente, diligente e não negligente, e que ela seja, Senhor, uma pessoa tão perseverante, que ela não pare até encontrar o que perdeu, que ela fique, Senhor, nessa busca até encontrar tudo que perdeu, e ela possa achar, ela finalmente possa achar, Senhor, aquela dracma, aquilo que tem valor, aquilo que de fato vale a pena nessa vida, que é viver na tua presença, que é temer ao Senhor e fazer o bem, e fazer o certo, e fazer a tua obra, e ganhar as almas que estão aí pelo mundo afora. Meu Deus, dá a ela essa visão, dá a ela esse espírito, dá a ela essa fé, essa noite. Tira, Senhor, toda condenação do pecado. Diga: meu Jesus, único e salvador da minha vida, suficiente em meu coração, eu te peço, Senhor, lava-me com o teu sangue essa noite, que as águas que vêm direto do trono da tua graça invadam meu ser, para que eu possa hoje ver a casa limpa, a casa adornada, não para que demônios entrem, mas para que o teu Espírito Santo esteja em mim e eu em ti. Pois eu quero ser, diga, templo e morada do Espírito Santo. Levante as suas mãos, levante bem alto, toque em minha vida. Espírito Santo, vem! Vem me envolver, Espírito Santo, vem me renovar. Espírito Santo, faz o teu querer. Espírito Santo, toque em minha vida, toque em minha vida. Espírito Santo, vem me envolver. vem me envolver, Espírito Santo, vem me renovar. Espírito Santo, faz o teu querer e faz o teu querer. Espírito Santo, aleluia. Não fale mais nada, apenas ouça a voz do Espírito Santo recrutando você. Apenas escute a voz do Espírito Santo levantando a sua alma, levantando o seu coração e dizendo para você: você estava perdido e foi achado. Dizendo para você: seja bem-vindo de volta à casa do Pai. Seja bem-vindo à comunhão com o Espírito Santo. O Senhor está dizendo para você que estava com saudade de você. Saudade daquela época que você falava com Ele, que você buscava comunhão com Ele. Mas hoje a luz se acendeu. Seja abençoado pelo Espírito de Deus, pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, Salvador e Senhor da sua vida. Amém. Aplauda Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Retome o seu assento, por favor.
Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.